Nova York brilhava sob um céu de vidro e concreto. O sol refletia nos arranha-céus como se cada janela fosse um espelho da ambição humana. Carros cruzavam as avenidas com pressa e cada passo nas calçadas parecia uma corrida silenciosa por poder, dinheiro e status. No topo de um desses prédios, com vista para o Central Park, estava Alexander Reed, um bilionário de 43 anos, dono de um império de tecnologia e investimentos. Apenas seu nome fazia ações subirem e empresas tremerem. Mas atrás do terno impecável e do sorriso controlado, havia um homem que acreditava que o valor de uma pessoa era medido pelo saldo bancário. Alexander era o tipo de homem que nunca dizia obrigado. Acreditava que sorte não existia, apenas mérito, e para ele, quem dormia nas ruas havia feito por merecer. Naquela manhã, seu motorista o deixou na frente da sede da Reed Global, um edifício de vidro espelhado que parecia tocar o céu. Enquanto ele descia do carro, um homem coberto por um casaco gasto se aproximou, estendendo a mão com um olhar cansado. "Senhor, tem algo para comer?" A voz era fraca, mas sincera. Alexander o encarou de cima a baixo. O contraste era quase cruel. O bilionário com sapatos italianos reluzentes e o homem com as mãos sujas de frio, o rosto marcado por noites sem teto. "Trabalhe como eu fiz, o mundo não deve nada a você", respondeu Alexander com um riso frio. E ao se afastar, lançou mais uma frase, como quem crava um prego na dignidade do outro. "Mendigos como você me dão nojo. Só existem porque a cidade é fraca demais para limpar suas ruas." O homem nada respondeu. Apenas abaixou a cabeça. E por um instante, o olhar triste se tornou estranho, quase compassivo. Como se ele soubesse que o destino, paciente, silencioso, já estava preparando o momento da virada. Mais tarde, Alexander entrou em sua sala panorâmica, cercado por telas, cifras e bajuladores. Recebeu aplausos por mais um acordo bilionário, mas algo o inquietava, a lembrança daquele olhar. Não era de raiva nem de ódio, era de pena, e isso o irritava mais do que qualquer crítica. Enquanto a cidade seguia o ritmo impiedoso da ambição, dois mundos se afastavam, o do poder e o da miséria, sem saber que em breve o destino os colocaria frente a frente novamente, e de forma que ninguém ousaria imaginar. Naquela mesma noite, uma tempestade começou a cair sobre Nova York, e sob a chuva fria, o homem que Alexander humilhou fechou os olhos e murmurou uma prece. "Senhor, mostra a esse homem o que o dinheiro nunca pode comprar." O trovão respondeu à distância, como um aviso. A cidade dormia, mas a história, a verdadeira história, acabava de acordar. O dia seguinte amanheceu pesado, como se a tempestade da noite tivesse deixado uma sombra sobre a cidade. Alexander chegou à empresa cedo, mas o brilho habitual do prédio parecia diferente, mais frio, menos seu. Os funcionários cumprimentavam com a mesma falsidade polida de sempre, mas algo no ar estava fora do lugar. Assim que entrou na sala, viu 3 diretores esperando, rostos tensos, olhos que evitavam contato. Um deles, o mais jovem, pigarreou. "Sr. Reed, houve uma movimentação estranha nas contas da empresa. Investidores estão retirando fundos em massa. Há rumores de fraude." Alexander franziu o senho. "Rumores são para pobres, tragam-me fatos." Mas quando a tela acendeu, o impossível se revelou. Transações milionárias feitas em nome da Reed Global, vindas de paraísos fiscais que ele jamais autorizara. E em segundos, o mundo que ele controlava começou a girar sem seu comando. O telefone tocava sem parar, mensagens de pânico pipocavam na tela e o noticiário já exibia manchetes devastadoras. "Império de Alexander Reed é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro." No reflexo do vidro, ele viu o próprio rosto, não o do bilionário intocável, mas de um homem apavorado, tentando esconder o medo. O poder, que antes era escudo, agora pesava como uma corrente. Horas depois, no estacionamento subterrâneo, ele ligou para o seu advogado. "Conserte isso, custe o que custar." "Alexander, eu não posso. As provas são sólidas e alguém de dentro te entregou." O silêncio do outro lado da linha foi uma sentença. Alguém o havia traído. Mas quem?
A chuva voltou a cair, fina e insistente. Enquanto o motorista o esperava, Alexander pediu para dirigir sozinho. Precisava pensar, precisava sentir que ainda tinha o controle. Mas o destino tem um senso de humor cruel. No meio da Avenida Lexington, o carro enguizou. Sem motorista, sem guarda-costas, sem poder. Ele saiu irritado, o terno encharcado, o cabelo desfeito, e pela primeira vez em muito tempo, ninguém o reconheceu. Enquanto caminhava sob a chuva, passou por uma esquina onde o mesmo homem, o mendigo, estendia a mão, protegido apenas por um cobertor rasgado. Por um segundo, os olhos dos dois se cruzaram. Alexander desviou o olhar, fingindo não ver, mas o homem sorriu. Um sorriso manso, quase sereno. "Boa noite, senhor. Está precisando de ajuda?" A frase ficou suspensa no ar. Era o mesmo pedido que ele havia rejeitado um dia antes, agora invertido. Alexander hesitou. Abriu a boca, mas não saiu o som. E naquele instante, algo dentro dele começou a rachar. Não era orgulho, era a ilusão de ser invencível. Seguiu andando, tropeçando em poças, enquanto as sirenes ecoavam ao longe. A cidade, que sempre o aplaudiu, agora o engolia em silêncio. E nas sombras daquela esquina, o mendigo olhava para o céu como quem já sabia. A justiça do destino apenas tinha começado. 2 dias depois, o nome de Alexander Reed estava em todos os noticiários, não como o bilionário visionário de Nova York, mas como o homem por trás do maior escândalo financeiro da década. As manchetes não perdoavam. Reed Global desaba. Alexander Reed é investigado por fraude e manipulação de mercado. As câmeras o seguiam como abutres. O som dos flashes, antes símbolo de prestígio, agora soava como tiros. Cada clique lembrava o som de uma porta se fechando. O apartamento de cobertura foi tomado por oficiais da justiça. Computadores, cofres e documentos, tudo levado. O império que ele construiu tijolo por tijolo agora desmoronava como areia entre os dedos. O advogado o abandonou. Os sócios sumiram, e até sua assistente pessoal, aquela que jurava lealdade eterna, desapareceu sem dizer adeus. Numa tarde chuvosa, ele se viu sozinho no saguão vazio do seu próprio prédio. Os seguranças, que antes o chamavam de senhor, agora o olhavam com indiferença. Quando tentou acessar o elevador privativo, o cartão não funcionou. Bloqueado. "Senhor Reed, ordens da diretoria interina. O senhor precisa se retirar." A voz era fria. E ele obedeceu. Sem palavra, sem protesto. Apenas caminhou para a saída, levando uma mala e um olhar perdido. Do lado de fora, Nova York seguia impiedosa. Carros buzinavam, pessoas apressadas passavam e ninguém, absolutamente ninguém, se importava. A cidade que um dia se curvou a ele, agora o engolia sem piedade. Por horas, Alexander andou sem destino. Os sapatos caros já estavam sujos, a barba por fazer, o terno encharcado pela garoa. Em algum momento, sentou-se num banco do Central Park, o mesmo lugar onde costumava fazer reuniões milionárias. Dessa vez o cenário era outro. Um homem sentado, mãos trêmulas, olhar vazio, com a alma implorando por um motivo para continuar. As lembranças vieram como fantasmas. O pai humilde, o primeiro negócio, o orgulho crescente, a distância das pessoas que o amavam. Ele percebeu que tinha tudo, exceto o essencial: paz. Quando a noite caiu, o frio o fez estremecer. Sem dinheiro, sem casa, sem amigos, ele se abrigou numa calçada perto da estação Grand Central. A ironia era cruel. O homem mais poderoso da cidade agora dividia espaço com os invisíveis. E foi ali, entre o cheiro de chuva e as luzes de neon, que ele ouviu uma voz familiar. "Eu avisei que as voltas da vida são rápidas, Sr. Reed." Alexander ergueu os olhos. Era o mendigo. O mesmo que ele havia humilhado dias antes. O mesmo olhar calmo, o mesmo semblante sereno, mas agora, diferente dele, em paz. O bilionário tentou disfarçar o constrangimento. "Olha, eu não quero problemas." O mendigo riu baixo. "Problemas? Eu só vim oferecer um cobertor, está frio hoje." Alexander hesitou, depois aceitou. Era estranho. Aquele gesto simples, quase banal, queimava mais do que todas as manchetes. O orgulho ainda resistia, mas a gratidão começava a nascer tímida, mas real. O mendigo se sentou ao seu lado. Nenhum dos dois falou por minutos. A cidade rugia ao redor, indiferente, enquanto ali, no silêncio,
O destino se cumpria. Alexander pensou em todas as vezes que ignorou o sofrimento alheio, em todas as pessoas que estendeu a mão e ele não viu. E naquele instante, uma lágrima desceu, a primeira em anos. O mendigo, vendo aquilo, apenas murmurou: "É assim que Deus começa, Sr. Reed. Quando o homem desce, ele se aproxima." O bilionário olhou para ele e pela primeira vez não viu um pobre, viu um mensageiro. O vento frio cortava a madrugada de Nova York. As luzes dos arranha-céus pareciam estrelas distantes, inalcançáveis, como a vida que Alexander havia perdido. Ele se encolheu sob o cobertor que o mendigo lhe dara e pela primeira vez em décadas, ninguém sabia quem ele era. Ali no anonimato, ele sentiu algo que há muito não experimentava: silêncio. Um silêncio que não doía, mas curava. O mendigo sentado... Havia algo em Samuel, uma serenidade impossível para alguém que vivia nas ruas. "Você sempre morou aqui?" perguntou Reed. Samuel riu. "Não. Um dia tive casa, família, empresa. Perdi tudo também. Só que, ao contrário de você, eu encontrei algo melhor antes de me destruir por completo." "E o que foi isso?" perguntou Alexander, meio cético. Samuel ergueu o olhar, fixando-o no horizonte. "A fé. Quando você perde tudo o que o mundo te dá, sobra apenas o que Deus te oferece." Aquela frase ecoou dentro de Alexander. Durante anos, ele acreditara que o dinheiro era a resposta, o controle, a garantia. Agora, sentado numa calçada, percebi o quão frágil era essa ilusão. Samuel continuou: "Você me olhou outro dia e viu um mendigo. Eu olhei para você e vi um homem preso ao próprio ouro. A diferença é que minha prisão tinha grades visíveis, a sua não." Alexander abaixou a cabeça. As palavras entravam como lâminas, mas cortavam apenas o orgulho. O resto era cura. A chuva começou a cair fina, lavando o chão sujo e os rostos cansados. Samuel estendeu um pedaço de plástico e cobriu os dois. "Sabe, às vezes Deus precisa nos colocar no chão para que olhemos para cima." Alexander fechou os olhos, sentiu o frio, o cheiro da cidade molhada, o som distante de sirenes e buzinas. Mas dentro dele, algo silenciosamente reacendia. Uma chama antiga, sufocada pelo excesso de poder. Naquela noite, Samuel orou em voz baixa. Não pediu nada, apenas agradeceu. Alexander ouviu cada palavra e quando o homem disse amém, ele repetiu, timidamente, como quem reaprende a falar com Deus. O mendigo olhou e sorriu. Viu? Ainda sabe conversar com Deus. Aquela frase o desmontou. Reed virou o rosto para esconder as lágrimas, mas Samuel já sabia. Ali, no meio da cidade que nunca dorme, um homem começou a acordar, não para o mundo, mas para o espírito. Enquanto o sol nascia entre os prédios, tingindo o céu de dourado, Alexander olhou ao redor e percebeu. Mesmo sem nada, ele estava vivo. E pela primeira vez, sentiu vontade de viver por algo que não fosse o lucro. Samuel se levantou, pegou sua velha mochila e disse, venha comigo, quero te mostrar um lugar onde os ricos e os pobres se parecem. Lá, ninguém mede o valor pelo bolso, mas pelo coração. Alexander o seguiu. Sem saber, dava o primeiro passo de sua redenção. O abrigo ficava em um prédio antigo no coração do Bronx, com paredes descascadas e cheiro de sopa quente. Na entrada, uma placa simples dizia, Refúgio Esperança, onde todos têm um amanhã. Samuel empurrou a porta e cumprimentou cada pessoa como se fossem velhos amigos. Sorrisos sinceros, abraços, olhares de ternura. Alexander observava tudo à distância, ainda envergonhado de estar ali. Os olhos curiosos o reconheciam como aquele bilionário da TV, mas ninguém zombou. Pelo contrário, o receberam com respeito silencioso, como quem entende a dor de cair. Uma mulher de meia idade serviu-lhe um prato de ensopado. Aqui todo mundo come igual, moço. O segredo é a partilha. Alexander sorriu timidamente e agradeceu. O cheiro simples da comida o fez lembrar da infância, dos jantares humildes com o pai e a mãe em uma casa pequena do interior. Fazia tanto tempo. Enquanto comia, ouviu risadas,
Conversa sobre esperança, fé, superação. Ali não havia luxo, mas havia algo que ele nunca comprou: paz coletiva. Cada olhar trocado carregava empatia, e uma força invisível unia aquelas pessoas. Samuel o observava em silêncio. Depois de um tempo, aproximou-se e disse: "Não é o dinheiro que muda o mundo, Reed. É a compaixão. O ouro compra paredes. O amor constrói pontes." Alexander levantou o olhar. "Mas como começar de novo, Samuel? Perdi tudo." O velho homem sorriu. "Você não perdeu. Foi libertado." Essas palavras o desconcertaram. Libertado? De o quê? Mas no fundo, ele sabia a resposta. Libertado do peso da própria vaidade, das correntes invisíveis da ambição que o afastaram de tudo o que importava. Naquela noite, dormiu num colchonete fino, cercado de desconhecidos. O barulho da chuva batendo no telhado parecia uma canção antiga, e pela primeira vez em décadas, ele dormiu em paz. Na manhã seguinte, Samuel o levou até a pequena capela do abrigo. Velas tremeluciam diante de uma cruz simples. O som de vozes orando suavemente enchia o ar. Alexander ficou parado, sem saber o que fazer. Samuel colocou uma mão no seu ombro e disse: "Falar com Deus não exige coragem, só sinceridade. E ele não precisa ouvir discursos, só verdades." Alexander se ajoelhou, hesitante, e murmurou: "Se o senhor ainda quiser me ouvir, me ensine o que é viver de verdade." As lágrimas vieram, silenciosas. Aquele homem que já mandou em impérios agora se curvava diante do invisível. E naquele instante, algo dentro dele se quebrou e se refez. Após a oração, ele ajudou a servir café, varreu o chão, conversou com moradores. O toque humano, o sorriso simples, a gratidão, tudo isso o transformava de dentro para fora. Uma criança de olhos castanhos se aproximou e entregou-lhe um desenho. Um homem sorrindo ao lado de outro, sobre um céu dourado. "É você e o Sam." Ele olhou o papel e sentiu um nó na garganta. Naquela inocência, havia mais verdade do que em todas as suas reuniões de negócios. Antes de dormir, perguntou a Samuel: "Você acredita mesmo que tudo isso tem um propósito?" Samuel respondeu sem hesitar: "Tudo, Reed. Até as quedas. Deus escreve certo até nas linhas que o orgulho entorta." Alexander ficou em silêncio. E ali, entre os que o mundo chamava de perdidos, ele finalmente se encontrou. Os dias no abrigo viraram semanas. Alexander, agora com roupas simples e mãos calejadas de varrer o chão e servir refeições, sentia-se em paz, mas também inquieto. Havia algo dentro dele que pedia mais. Não apenas receber ajuda, mas reparar o mal que causou. Certa manhã, enquanto ajudava Samuel a descarregar caixas de mantimentos, uma voz familiar ecoou na entrada. "Alexander Reed?" Ele se virou, e o tempo pareceu parar. Era Mark Sullivan, seu antigo braço direito, o homem que o traíra, manipulando os contratos que levaram a empresa à falência. Mark o observava com um misto de vergonha e surpresa. "Meu Deus, é você mesmo? Eu achei que estivesse morto." Alexander limpou as mãos e respondeu com calma: "Morto não, só desperto." Samuel observava à distância, silencioso, como quem sabia que aquele reencontro não era acaso. Mark olhou em volta, incrédulo. "Você está vivendo aqui, num abrigo?" "Sim, e é o lugar mais honesto onde já morei." O ex-sócio abaixou a cabeça. "Alexander, eu preciso te dizer a verdade. Eu te culpei por tudo. Manipulei documentos, aceitei propina e deixei que caísse sozinho. Mas agora o FBI está me investigando também. Preciso da sua ajuda. Você ainda tem influência?" O silêncio pesou. Por um instante, o velho Alexander quis rir. O homem que o destruiu agora o buscava em desespero. O destino, com sua ironia divina, havia dado meia volta. Samuel se aproximou, com um olhar sereno. "E então, Reed, o que o novo homem fará com a dor do velho?" Alexander ficou em silêncio. O coração batia acelerado. As lembranças de humilhação,
Raiva e vergonha o atravessavam como lâminas, mas algo dentro dele sussurrava: a justiça sem perdão é apenas vingança disfarçada. Ele respirou fundo. Mark, eu não tenho mais poder nem dinheiro, mas posso te mostrar um caminho que limpa o que o mundo sujou. Mark zombou sem entender. Caminho? Você fala de religião agora? Você? O homem que dizia que Deus era para os fracos? Ele não respondeu. Apenas pegou um prato de sopa e entregou ao ex-sócio. Sente-se. Coma. Aqui ninguém é maior que ninguém. Mark hesitou, mas a fome venceu o orgulho. E enquanto ele comia em silêncio, Alexander percebeu que aquele era o seu verdadeiro teste. Não era sobre vingança, era sobre graça. Nos dias seguintes, Mark continuou voltando ao abrigo. Via em Alexander algo que o desconcertava. Paz apesar da ruína. Até que uma noite, ao vê-lo orando junto com Samuel, Mark chorou pela primeira vez em anos. Eu te destruí, e ainda assim você me ajuda. Por quê? Alexander respondeu sem olhar para ele. Porque Deus me perdoou primeiro, e quando ele faz isso, não sobra espaço para ódio. As palavras pairaram no ar, transformando o ambiente. Samuel sorriu, quase emocionado. Era como se o ciclo estivesse se fechando. Dias depois, Alexander foi chamado à prefeitura. Uma antiga parceira de negócios, uma mulher chamada Laura Benson, tinha visto uma reportagem sobre o abrigo e reconhecido o ex-bilionário trabalhando ali. Ela o convidou para uma reunião. Samuel o encorajou. Talvez seja mais uma prova. Lembre. Com a ajuda de voluntários, empresários e doações, novos abrigos foram planejados. Mas o verdadeiro milagre acontecia no coração das pessoas, e no dele. Samuel observava tudo com o olhar calmo de quem já sabia o final da história. Você percebe, Reed? Deus não tirou tudo de você para te punir. Ele tirou para te preparar. Alexander sorriu. E pensar que eu achava que tudo estava acabado. Nada acaba quando há fé. Às vezes é só o início com outro nome. Os dias se tornaram uma corrente de pequenas vitórias. Alexander, que um dia negociou milhões, agora ajudava a distribuir cobertores, organizar alimentos e ouvir histórias. E cada gesto o fazia sentir algo novo: leveza. Certa tarde, durante a entrega de refeições a pessoas em situação de rua, um menino se aproximou dele. Tinha uns 8 anos, olhar curioso e mãos sujas de tinta. Você é o moço da TV, né? Alexander se abaixou. Era. Agora sou só Alex. O garoto sorriu e mostrou o desenho que segurava. 2 homens segurando uma chama. Meu pai disse que o Senhor ajuda a acender as luzes que o mundo apaga. Alexander sentiu o coração apertar. Pegou o papel, olhou para o menino e disse baixinho: Não sou eu, garoto. É Deus usando mãos que um dia estavam erradas. Samuel, que ouvia à distância, deixou escapar uma lágrima. Sabia que a transformação estava completa. Aquele homem que antes se alimentava de arrogância, agora se nutria de gratidão. Pouco tempo depois, Laura propôs algo grandioso. Alex, queremos lançar uma fundação, uma organização dedicada a reerguer pessoas como você foi reerguido. O nome será Projeto Recomeço. Você aceita liderar? Ele ficou em silêncio, pensativo. As memórias voltaram. O império, a queda, a rua, o abrigo. E então, sorriu. Eu aceito. Mas só se o Samuel for meu sócio. O velho mendigo riu. Sócio? Eu? Reed? Eu sou só um andarilho. Não, Sam. Você é o homem que me mostrou o céu quando eu só via concreto. A sala se encheu de emoção. Laura enxugou os olhos. Então está decidido. O mundo precisa ver o que Deus pode fazer com um coração quebrado. Nos meses seguintes, o Projeto Recomeço virou manchete. Mas dessa vez, não por escândalos, e sim por transformar vidas.
Empresários falidos, ex-viciados, pessoas sem teto, todos encontravam ali uma nova chance. Quando um repórter perguntou a Alexander como ele conseguiu se reerguer, ele respondeu sem hesitar: perdi tudo o que o mundo valoriza e encontrei tudo o que Deus oferece. A verdadeira riqueza é servir. Samuel, ao seu lado, completou com um sorriso: e a fé é o investimento que nunca falha. Naquele momento, enquanto as câmeras gravavam e o público aplaudia, Alexander percebeu algo profundo. A história que o destruiu foi a mesma que o salvou. O homem que um dia riu de um mendigo, agora caminhava ao seu lado, e juntos devolviam dignidade ao mundo. O auditório estava lotado. Câmeras, jornalistas, curiosos e pessoas simples se misturavam aguardando o início da conferência que marcaria o lançamento oficial do projeto Recomeço. No palco, o logo simples, duas mãos se erguendo entre luz e sombra, refletia o que Alexander se tornara, um símbolo de esperança depois da queda. Ele aguardava nos bastidores, olhando o público com o coração acelerado. "Você está pronto?" perguntou Laura, ajustando o microfone dele. Alexander respirou fundo. "Nunca estive tão pronto e tão nervoso." Samuel, sentado num canto, riu. "É o Espírito Santo que dá frio na barriga quando vai falar através da gente." O mestre de cerimônias anunciou o nome. "Com vocês, Alexander Reed, fundador do projeto Recomeço." Um silêncio respeitoso se fez quando ele subiu ao palco. Nada restava do bilionário arrogante de outrora. O terno era simples, o olhar sereno, e a voz, quando começou a falar, vinha embargada de emoção. "Há alguns anos, eu acreditava que o sucesso era medido pelo tamanho da conta bancária. Eu me sentava em jantares caros, assinava contratos milionários e achava que podia comprar respeito. Mas um dia, tudo desabou. E o que eu chamei de fracasso foi, na verdade, o maior presente da minha vida." O público ouvia em silêncio. Alexander fez uma pausa, olhou para Samuel, sentado na primeira fila, e continuou: "Eu humilhei um homem que, mesmo com roupas rasgadas, carregava uma fé que eu jamais conheci. E foi esse mesmo homem que me deu o que nenhum médico, nenhum banqueiro, nenhum amigo de negócios me deu: uma nova chance." Samuel abaixou a cabeça, emocionado. O público começou a murmurar, tocado pela sinceridade daquelas palavras. "Eu dormi na rua, eu senti fome, eu fui esquecido, mas naquele vale eu encontrei o Deus que eu não tinha procurado. E hoje, se estou de pé, é porque ele me levantou, usando as mãos de um mendigo." O silêncio foi quebrado por aplausos. Não aplausos de espetáculo, mas de comoção real. Pessoas choravam, empresários se levantavam. Alexander respirou fundo e disse com firmeza: "O projeto Recomeço não é sobre caridade, é sobre recomeço. É sobre olhar para alguém e enxergar o que o mundo não vê. Se Deus acreditou em mim quando eu era o pior de mim, quem sou eu para não acreditar nos outros?" As palavras ecoaram como prece. Laura enxugava lágrimas discretamente. O público se levantou, aplaudindo de pé. Quando tudo terminou, Alexander desceu do palco e foi direto até Samuel. Abraçaram-se demoradamente. "Eu só consegui falar porque você me mostrou o caminho." Samuel sorriu. "Não, Reed. Eu só te mostrei quem você já era antes de se perder." Naquele mesmo dia, dezenas de pessoas se inscreveram como voluntárias. Outras que haviam perdido tudo procuraram o projeto em busca de uma nova chance. E o que começou como um abrigo se tornou um movimento nacional de restauração humana. Semanas depois, uma cena inesperada aconteceu. Durante uma entrevista em rede nacional, a apresentadora perguntou: "Se você pudesse voltar no tempo, o que diria ao bilionário que riu do mendigo?" Alexander sorriu com ternura. "Eu diria: obrigado por cair, porque foi no chão que eu aprendi a olhar para cima." O público na TV se emocionou.
Aquele homem que um dia foi o símbolo da arrogância, agora era o exemplo vivo de redenção. E naquela noite, ao voltar para o abrigo, encontrou Samuel orando ao lado da janela. A cidade brilhava lá fora. Alexander se ajoelhou ao seu lado e juntos, em silêncio, agradeceram. Sabe o que é engraçado, Sam? O quê? Por que anos busquei uma fortuna que me fez vazio. Agora, com quase nada, me sinto o homem mais rico do mundo. Samuel riu. Porque agora você tem o que o dinheiro nunca compra: paz. E naquele instante, Alexander percebeu que a verdadeira riqueza estava exatamente ali. Em cada lágrima curada, em cada vida restaurada, em cada amanhecer onde a fé falava mais alto que o passado. A chuva caía forte sobre Nova York naquela manhã. Alexander caminhava sozinho pelas ruas que um dia o viram passar de carro blindado, cercado de seguranças e arrogância. Agora, com o sobretudo encharcado e o rosto sereno, parecia outro homem, um homem livre. Ele seguia para mais uma reunião do Projeto Recomeço, onde planejava abrir um novo abrigo para ex-presidiários. Mas, ao chegar ao prédio, encontrou algo que o fez congelar por um instante. Um homem o esperava na porta. Terno caro, olhar frio, sorriso calculado. Era Richard Howden, seu antigo sócio, o mesmo que, anos atrás, o havia traído, desviado milhões da empresa e o deixado falido. "Faz tempo, Reed", disse Richard, estendendo a mão com ironia. Alexander o observou em silêncio. Nenhuma raiva, nenhum ódio, apenas um misto de lembranças e aprendizado. Sim, tempo o suficiente para entender que o dinheiro não compra paz. Richard riu com desdém. "Ainda com esse discurso de fé? Ouvi dizer que você anda brincando de santo agora, ajudando mendigos." Alexander sorriu calmo. "Não brinco mais com a fé. Eu vivo por ela." Richard se aproximou. "Vem fazer um acordo. Tenho um projeto bilionário e preciso do seu nome para atrair investidores. Se topar, podemos voltar ao topo. Você sabe jogar o jogo, Reed, e lá em cima ainda há espaço para nós." Por um instante, Alexander sentiu o velho mundo chamando. O brilho, o poder, a ilusão do controle. Mas então, a lembrança do rosto de Samuel veio como um raio de luz. Lembrou-se do frio da rua, do pão partilhado, da oração simples que o havia salvado. Ele olhou fixamente para o Richard e disse com voz firme: "Eu não volto." Naquela noite, enquanto todos dormiam, Alexander ficou sozinho no auditório vazio. Pegou o microfone e falou baixo, como se conversasse com o próprio Deus. "Obrigado por me deixar cair. Obrigado por me fazer pobre, para que eu entendesse o valor da fé. E obrigado por me usar, mesmo depois de tudo." De repente, as luzes piscaram. Um grupo de moradores de rua entrava silenciosamente para passar a noite. Alexander se levantou e foi recebê-los com um sorriso. Um deles, um jovem assustado, perguntou: "Você é o dono daqui?" Alexander respondeu sorrindo: "Não, filho, eu só trabalho para o dono de tudo." O jovem sorriu de volta, e naquele instante, Alexander sentiu, no fundo da alma, que o milagre não era mais uma promessa, era uma realidade viva pulsando dentro de cada gesto simples de amor. Era um domingo frio em Nova York. O Projeto Recomeço havia se tornado uma referência nacional. Abrigos abertos em 4 estados, milhares de pessoas reerguidas e empresas se voluntariando para ajudar. Alexander Reed, agora reconhecido não como bilionário, mas como símbolo de fé e resgate, receberia uma homenagem pública. O evento aconteceria em um grande centro comunitário. Irônico, o mesmo que um dia ele havia comprado para transformar em sede de sua antiga empresa. Hoje, aquele espaço, antes símbolo da ganância, era a casa de esperança. Enquanto arrumava o paletó, Alexander olhou o reflexo no espelho. Não via mais o homem dos ternos impecáveis e do olhar altivo. Via um homem comum, mas com algo que nunca tivera antes: paz verdadeira. Samuel entrou na sala. "Tá pronto, irmão?" Alexander sorriu. "Acho que agora sim." Samuel colocou a mão em seu ombro. "Hoje você não vai ser homenageado pelo que construiu, mas pelo que se deixou reconstruir."
Os dois seguiram juntos para o palco. A plateia se levantou em aplausos. Alexander subiu ao microfone emocionado. Quando tudo desmoronou na minha vida, eu achei que Deus tinha desistido de mim. Mas descobri que às vezes Ele destrói o que construímos para nos ensinar a reconstruir com amor. As pessoas se emocionavam, mas entre o público, um rosto inesperado se levantou. Era Richard Howden, um antigo sócio, o homem que o havia traído. Ele caminhou até o palco, visivelmente abalado, com os olhos marejados. O murmúrio tomou conta da sala. Alexander parou de falar. O silêncio era pesado, quase palpável. Richard subiu devagar, parando a poucos passos dele. Reed, sua voz falhou. Eu vim para te pedir perdão. A plateia ficou em choque. Richard respirou fundo e continuou. Eu acabei com a sua vida. Roubei, menti, te deixei nas ruas. Mas desde aquele dia que você me disse para escolher, eu não tive mais paz. Eu perdi tudo. E agora, só quero um recomeço. Alexander ficou imóvel por alguns segundos. Os olhos marejados, a respiração curta, tudo que o havia ferido, a humilhação, a miséria, o desprezo, parecia voltar em um só instante. Samuel, observando de longe, fechou os olhos em oração silenciosa. E então, Alexander deu um passo à frente. Colocou a mão sobre o ombro de Richard e, com uma voz suave, disse: Você já tem o recomeço. Richard, eu te perdoo. Um choro coletivo tomou o auditório. Richard caiu de joelhos, chorando como uma criança. Alexander o ajudou a se levantar e o abraçou diante de todos. A imagem foi transmitida ao vivo, espalhando-se pelas redes e pelos noticiários do país inteiro. Naquele instante, não era mais um ex-bilionário ajudando um traidor. Era um homem restaurado, salvando outro que ainda estava caindo. E a cidade que um dia o viu como arrogante, agora viu o verdadeiro milagre, o milagre do perdão. Após o evento, Samuel se aproximou e disse sorrindo: Você acabou de pregar o melhor sermão da sua vida, e nem usou um versículo. Alexander riu entre lágrimas. É que às vezes o evangelho mais poderoso é aquele vivido em silêncio. Quando todos foram embora, Alexander ficou sozinho no salão. O vento frio entrou pela janela aberta. Ele olhou as luzes da cidade e sussurrou: Senhor, se tudo isso foi para eu entender o valor de um abraço, então valeu a pena. O reflexo das luzes de Nova York dançava sobre o chão, como se o próprio céu sorrisse. Naquela noite, 2 homens dormiram em paz pela primeira vez em anos, e pela primeira vez, o passado não tinha mais poder. Um ano havia passado desde o dia que Alexander Reed perdoou Richard Howden diante do país inteiro. O mundo lembrava daquele abraço como de um milagre moderno, algo raro, autêntico, impossível de encenar. Mas para Alexander, o verdadeiro milagre não estava nas manchetes, e sim no silêncio das madrugadas, nas preces anônimas, nos passos humildes de quem aprendeu a viver de propósito, não de poder. Naquela manhã, o sol nascia sobre Nova York. Os primeiros raios invadiam o antigo galpão, que antes abandonado, agora era o coração do projeto Recomeço. Crianças corriam, voluntários riam, e Samuel coordenava as tarefas com o seu jeito calmo e bondoso. Alexander, com uma xícara de café nas mãos, observava tudo à distância. Sabe, Sam, às vezes ainda me pego perguntando por que Deus me deixou cair tão fundo. Samuel sorriu sem olhar para ele. Para que você pudesse ver o céu de onde ninguém mais olha para cima. Alexander riu baixo. E pensar que tudo começou com um homem que eu desprezei? Samuel interrompeu. E terminou com um homem que aprendeu a amar. O som de uma risada infantil ecoou. Uma menina de 6 anos, com o rosto sujo de tinta, correu até Alexander segurando um desenho. Tio Alex, olha, é você e o vovô do abrigo. Ele pegou o papel e sorriu. No desenho, 2 figuras se abraçavam sob um céu dourado. A simplicidade daquele traço infantil dizia mais que qualquer discurso. Na parede, uma placa nova brilhava sob a luz da manhã. Centro Comunitário Elias Reed, em homenagem ao pai que o ensinara que fé é resistência e amor é escolha. Ele passou os dedos sobre o nome e fechou os olhos. Pai, eu finalmente entendi o que o Senhor quis dizer quando dizia que servir é a maior forma de vencer.
Do lado de fora, uma equipe de TV aguardava. Queriam gravar uma reportagem especial sobre o impacto do projeto. Alexander respirou fundo e foi até eles. A repórter perguntou: Sr. Reed, depois de tudo que viveu, se pudesse resumir sua jornada em uma frase, qual seria? Ele olhou para o horizonte e respondeu, com voz firme e serena: eu perdi tudo para descobrir que o que restou era o que mais importava. A câmera captou o brilho nos olhos, o mundo inteiro veria aquele olhar, não mais de arrogância, mas de alguém que conheceu o abismo e encontrou o céu no meio dele. Quando as gravações terminaram, ele voltou ao salão principal. Richard estava lá, servindo almoço aos recém-chegados. Ninguém mais o via como ex-monitório, mas como parte da equipe, um homem restaurado, curando outros com o mesmo amor que o curou. Alexander o observou e disse em silêncio: obrigado, Deus, por transformar inimigos em irmãos. A tarde caiu lenta, dourada, como se o tempo quisesse prolongar aquele instante. Samuel se aproximou, apoiando-se na bengala que agora usava. Alex, prometeram que o projeto vai se expandir para mais 5 cidades. A semente deu fruto. Alexander olhou o céu avermelhado e sorriu. É só o começo. Eles ficaram ali, lado a lado, observando o pôr do sol que tingia Nova York de tons de esperança. Nenhuma palavra foi dita. Só o som distante de crianças brincando, de pratos sendo lavados, de vida acontecendo. Um dia, eu ri da dor de um homem. Hoje, rio da graça de Deus. Porque o poder não está em dominar o mundo, mas em deixar que o amor o transforme dentro de nós. Se essa história tocou seu coração, lembre-se, todos nós temos um ponto de virada. Às vezes, Deus permite a queda para nos ensinar a voar de novo. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem e se inscreva no canal, porque histórias como essa, de fé, perdão e transformação, não são ficção. São espelhos daquilo que o amor é capaz de fazer.